Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria enorme ter vocês aqui mais uma vez no canal. De verdade, é sempre muito bom poder compartilhar esse momento com vocês. Hoje aqui eu quero conversar sobre algo muito sério. É algo profundo, né? Algo que aconteceu há mais de 2000 anos, mas que continua tendo um poder tão grande, tão real, que pode transformar completamente a sua vida hoje. Exatamente agora, no momento em que você está assistindo a esse vídeo. E eu já quero te pedir uma coisa. Fica comigo até o final. Porque o que a gente vai conversar aqui não é só informação, é transformação. Sabe de uma coisa? A gente se acostuma muito fácil com coisas grandiosas. Com o tempo, até aquilo que deveria nos impactar profundamente começa a parecer comum. Principalmente quando falamos das verdades da fé. Muitas pessoas cresceram ouvindo sobre Jesus, ouviram histórias bíblicas desde pequenas, e sem perceber, algo muito poderoso acabou se tornando algo normal. A frase Jesus ressuscitou, que deveria estremecer o nosso coração, muitas vezes vira só uma resposta automática. A gente ouve, balança a cabeça e diz um amém, mas sem sentir o peso, sem perceber a profundidade disso. Mas hoje, eu quero te convidar a sair desse piloto automático. Eu quero te convidar a voltar no tempo comigo. Só por alguns instantes. Imagina aquele cenário. Sexta-feira, Jesus foi crucificado. O mestre, o líder, aquele em quem tantos depositaram toda a esperança, agora estava morto. No sábado, um silêncio pesado tomou conta de tudo. Um silêncio que não era paz, era dor. Os discípulos estavam escondidos, trancados, com medo. Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus: família, trabalho, segurança. E agora parecia que tudo tinha acabado. O sonho tinha morrido. A esperança tinha sido enterrada. O túmulo estava fechado com uma pedra enorme, guardado por soldados, impossível de ser violado. Naquele momento, tudo indicava derrota. Parecia que o mal tinha vencido. Parecia que era o fim. Mas então, chega o domingo de manhã e algo acontece. Algo que muda absolutamente tudo. Aquele ambiente de medo, de tristeza, de desespero é interrompido por uma notícia que parecia impossível. Pessoas começam a chegar, ofegantes, emocionadas, com os olhos cheios de algo que não era mais medo, era espanto, era alegria, era incredulidade misturada com esperança. E elas dizem: o Senhor ressuscitou. Para um instante e pensa nisso. Não era um discurso preparado, não era uma teoria, era um anúncio. Algo tinha acontecido, algo real, algo visível. Jesus não estava mais no túmulo. E isso muda tudo. Presta muita atenção nisso agora. A ressurreição não é uma metáfora bonita. Não é uma história criada para consolar pessoas tristes. Não é um símbolo. A ressurreição é um fato. É a declaração de uma vitória absoluta. Jesus venceu a morte. E não só isso. Ele apareceu, falou, caminhou, comeu com os discípulos. Eles viram, eles tocaram, eles viveram isso. E aquele grupo de pessoas com medo se transformou em pessoas corajosas, dispostas a dar a própria vida por essa verdade. Sabe por quê? Porque ninguém morre por uma mentira que inventou. Eles sabiam que ele estava vivo. E aqui entra algo muito importante para nós hoje. O mundo moderno tenta transformar Jesus em uma ideia, em um símbolo de paz, em um mestre moral, em uma filosofia de vida. Mas deixa eu te falar uma coisa com muita clareza. Uma ideia não te sustenta quando você está quebrado por dentro. Uma filosofia não te abraça quando você chora de madrugada. Um mestre morto não tem poder para mudar a sua história. Mas Jesus não está morto. Ele vive. E isso faz toda a diferença. Porque um Cristo vivo muda vidas reais. Quando essa verdade entra no coração, tudo muda. O medo começa a perder força. A ansiedade já não domina mais. A tristeza deixa de ser o ponto final.
A ressurreição prova que não existe situação impossível para Deus. Se a morte não conseguiu segurar Jesus, o que na sua vida poderia ser forte o suficiente para impedir o agir dele? Pensa nisso. Qual é a pedra que está na sua frente hoje? Qual é a situação que parece encerrada? Um relacionamento, uma área da sua vida, um sonho, sua paz interior? Agora lembra disso. O túmulo estava fechado, selado, guardado, e mesmo assim ficou vazio. Isso significa que não existe pedra que Deus não possa remover. Não existe história que ele não possa reescrever. Não existe vida que ele não possa restaurar. E talvez hoje você esteja se sentindo exatamente como aqueles discípulos no sábado, sem esperança, confuso, com medo, achando que acabou. Mas eu quero te dizer algo com toda a convicção. O domingo chega. A ressurreição é a prova de que o final não é o que você está vendo agora. Existe vida além desse momento. Existe esperança além dessa dor. Existe um Deus vivo que continua agindo. E agora eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. A ressurreição ainda está viva dentro de você? Ou virou só uma informação que você já ouviu muitas vezes? Essa verdade ainda mexe com você? Ainda ela aquece o seu coração? Ou ficou distante, fria, automática? Se hoje o seu coração está frio, ouve isso, ele continua vivo. E a vida dele ainda está disponível para você. Ainda hoje, ainda agora. Agora deixa eu ir um pouco mais fundo com você. Porque entender que Jesus ressuscitou é só o começo. O verdadeiro impacto acontece quando você percebe o que isso significa na prática, né? Na sua vida. Porque não adianta saber e continuar vivendo como se nada tivesse mudado. A ressurreição não é só algo para ser lembrado, é algo para ser vivido. Se Jesus está vivo, então a sua fé não é vazia. Se Jesus está vivo, então a sua oração não é ignorada. Se Jesus está vivo, então a sua dor não é invisível. Existe alguém vivo que vê, que ouve e que age. E isso muda completamente a forma como você enfrenta os seus dias. Sabe aqueles momentos em que parece que ninguém entende você? Aqueles dias em que o peso é tão grande que você não consegue nem explicar? A ressurreição responde isso. Porque Jesus não apenas vive, ele também entende. Ele conhece a dor, ele conhece a rejeição, ele conhece o sofrimento, mas ele também venceu tudo isso. E é exatamente por isso que hoje você não precisa viver preso ao que te machuca. Talvez você esteja carregando algo há muito tempo, uma culpa, um erro do passado, uma ferida que alguém deixou, ou até uma decepção com Deus. E isso tem te travado, tem te impedido de avançar. Mas olha para a ressurreição, olha para a vitória de Jesus sobre a morte e entende isso. Se ele venceu a morte, ele também pode vencer aquilo que hoje está te prendendo. Nada é maior do que o poder de Deus. Nada. E sabe o que é mais forte nisso tudo? É que a ressurreição não foi só sobre Jesus. Foi sobre você também. Foi sobre te dar uma nova chance, uma nova vida, um novo começo. Não importa o que ficou para trás. Não importa o quanto você errou. Não importa o quanto você se afastou em Cristo. Sempre existe recomeço, sempre. Mas existe uma decisão que precisa ser tomada, porque Deus não invade. Ele convida, ele chama, ele estende a mão, mas quem decide segurar é você. E talvez hoje seja exatamente esse momento, o momento de parar de viver no automático, de parar de apenas ouvir e começar a viver essa verdade de forma real, de confiar de verdade, de se entregar de verdade, de parar de carregar tudo sozinho, porque você não foi criado para isso. Você foi criado para viver com Deus, para caminhar com Ele, para experimentar uma vida que vai além das circunstâncias, uma vida que não depende do que está acontecendo fora, mas do que foi estabelecido dentro de você. E quando essa verdade se estabelece, você começa a viver diferente. Você enfrenta problemas, mas não perde a paz. Você passa por dificuldades, mas não perde a esperança. Você sente dor, mas não perde a fé, porque você sabe, ele vive. E isso é suficiente. Agora pensa comigo.
Como seria a sua vida se todos os dias você acordasse com essa certeza queimando dentro de você? Se em cada dificuldade você lembrasse, Ele vive. Se em cada momento de medo você declarasse, Ele vive. Se em cada situação impossível você confiasse, Ele vive. Isso mudaria tudo. E pode mudar, começando hoje, começando agora. Então, não deixe isso passar como só mais um vídeo. Decide viver isso. Decide levar essa verdade com você. Decide lembrar todos os dias que você não está sozinho, porque o túmulo está vazio e o céu continua em movimento. Então, se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Escreve aqui nos comentários: Ele vive! Mas não escreve só por escrever. Escreve como uma declaração, como alguém que decide lembrar disso todos os dias. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha sobre esse vídeo. Às vezes, uma simples atitude sua pode reacender a fé de alguém. Que essa verdade transforme o seu dia, a sua semana e a sua vida. Um abraço forte, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo.